Bem, com muita alegria, a gente está começando mais um programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil. E nesse momento, uma oportunidade muito proveitosa de conhecer um dos principais executivos que a gente tem no nosso país, responsável por conduzir uma empresa que carrega no nome Minas Gerais e certamente faz aí um dos percursos mais admirados da iniciativa privada, do desenvolvimento econômico de Minas Gerais e do Brasil. E quem tem conduzido essa história ao longo dos últimos anos, com mais de 40 anos dedicado à empresa e desde 2016 como seu diretor-presidente, é o meu caro Sérgio Leite, que está aqui conosco nessa edição do Conexão Empresarial, para contar um pouco sobre essa caminhada, sobre a vida dele, sobre as expectativas dele, sobre o que ele pensa de maneira geral. E a gente tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse executivo, sobre essa pessoa, sobre esse ser humano diferenciado. Meu caro Sérgio, muito bem-vindo ao Conexão Empresarial, obrigado por estar aqui. O Sérgio, ele é diretor-presidente da Usiminas desde 2016, com mais de 40 anos de carreira na companhia. Ocupou sucessivamente 13 posições executivas, atuando desde 2008 na diretoria estatutária da empresa. Ele é graduado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais, com uma série de especializações pelo mundo afora. É membro do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil desde 2008, tendo ocupado várias funções na instituição. É presidente do Conselho da Administração da Associação Brasileira de Metalurgia, da qual foi também vice-presidente entre 2019 e 2021. É também membro do Conselho Estratégico da FIENG desde 2017. Com mais de 60 trabalhos técnicos publicados em congressos no Brasil e no exterior, e experiência em docência em universidades no país, foi também membro do Comitê de Tecnologia do International Iron and Steel Institute, entre 1994 e 2000. Tem uma série de outras qualificações ao longo da vida, e certamente uma das mais preciosas é ser realmente esse executivo enérgico, com muita disposição para enfrentar transformações presente, futuro, embasado num passado muito rico e muito cheio de ensinamentos e conquistas. Meu caro Sérgio, muito obrigado pela presença aqui no Conexão. Você conduz aí uma das empresas que mais representam o desenvolvimento econômico do país, sediada em Minas Gerais. Eu queria, antes de conhecer o Sérgio executivo, eu queria que você falasse um pouco sobre o Sérgio. De onde que ele vem, onde é que ele nasceu, seus irmãos, a importância da sua família, pai, mãe, filhos. Eu queria conhecer um pouquinho do Sérgio, antes de ir para o executivo, presidente da Usiminas. Seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui conosco no Conexão Empresarial. Gustavo, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje no Conexão Empresarial. A ligação nossa da Usiminas com Conexão Empresarial é muito grande, desde o seu início, né? Então, para nós é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, né? Falando um pouco do Sérgio, né, que você colocou. O Sérgio vem de uma família do Rio de Janeiro, basicamente de 3 cidades, Gustavo. A cidade do Rio de Janeiro, uma cidade no norte do estado chamada Santo Antônio de Pádua e uma cidade no sul do estado chamada Valença. Agora, a minha história e a conexão da nossa família com Minas Gerais começa na década de 30 do século XX, há 90 anos atrás, né? Quando meus avós paternos se mudaram para Belo Horizonte com os filhos adolescentes, meu pai e meus tios, né? E naquela época as famílias eram muito grandes, né? Hoje as famílias são menores, né? Quantos irmãos você tinha? Quantos irmãos? Na família do meu pai, era o meu pai e 2 irmãos. E eram 3. Você tem irmãos? Tenho. Quantos? Tenho 2, um homem e uma mulher, né?
Então, a nossa família se mudou para cá. E naquela época as famílias eram grandes, a maioria da família ficou no Rio de Janeiro, então ficamos sempre com uma conexão Minas-Rio. Né? Eu fui da primeira geração nascida aqui em Belo Horizonte. Sou mineiro de Belo Horizonte. Né? Você nasceu em Belo Horizonte, depois dessas mudanças vindas do Rio de Janeiro, você nasce, se forma e fica aqui o período inteiro de formação? Não, na verdade, né, Gustavo, eu formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então eu passei a minha infância aqui em Belo Horizonte, depois o final da infância, adolescência e a juventude no Rio de Janeiro, um tempo em Valença e a maior parte do tempo na cidade do Rio de Janeiro, tá? onde eu me formei em engenheiro metalurgista na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Logo após formar, né, eu vim trabalhar na Uzi Minas. E você imagina eu morando no Rio de Janeiro, década de 70, né? Numa época em que o país crescia com uma pujança muito grande, né? No dia, Gustavo, que eu comuniquei aos meus professores e aos meus amigos que eu estava de mudança para Minas Gerais para trabalhar na Uzi Minas em Ipatinga, acharam que eu estava louco. Como é que foi essa loucura? Essa loucura, ela basicamente se caracterizou o seguinte, Gustavo, durante o período de universidade, eu fiquei 3 anos sem tirar férias. No 3º, 4º e 5º ano eu não tirei férias. Ok. Tá? E o que eu fazia nas férias? Fazia estágio nas empresas. Lá no Rio de Janeiro? Não, mas fiz estágio aqui na Uzi Minas, fiz estágio em outras empresas siderúrgicas, Ok. né? E qual era o meu sonho? E eu sou movido a sonhos, tá? A propósitos na vida. Meu sonho era trabalhar numa empresa industrial que fosse a melhor do Brasil. Tá? Então, através dos estágios e de outros conhecimentos, né? Com respeito a todas as outras empresas, mas eu descobri que a Uzi Minas era a melhor empresa. Tá? Então, por isso que eu vim trabalhar na Uzi Minas. Isso era seu sonho. Isso meu sonho Lá da década atrás, de antes de 70, se formar. né? Antes de se formar. Antes de me formar. E constatei, através dos estágios, que a melhor era a Uzi Minas, né? O que se confirmou depois, na época da privatização, por ser praticamente a única empresa que dava resultado, né? Nós fomos a primeira a ser privatizada. Né? Mas antes de chegar na Uzi Minas, você estava ali no Rio de Janeiro. Sim. E aí, você se formou lá, Isso. na Universidade Federal do Rio. E aí, o que aconteceu Não, depois? Vim imediatamente para a Uzi Minas. Na hora que acabou a formação Exato. acadêmica. Eu formei em dezembro Como é de que você 76, abre a porta da Uzi Minas? Né? Eu tinha feito estágio na Uzi Minas. E naquela época, Gustavo, década de 70, tá? Você tinha oportunidades de emprego muito grandes para engenheiro. Se você não fizesse nada, parecia 6, 8 empregos. Se você procurasse, aí ia depender do quanto você procurasse. Podia ser 10, 15, 20. Eu não procurei. Recebi meia dúzia, uns 8 convites, tá? E eu escolhi, dentre eles o da Uzi Minas, né? E eu escolhi vir trabalhar na Uzi Minas. Então eu graduei, eu colei grau em dezembro, imediatamente eu vim para a Uzi Minas, e a Uzi Minas, nesse convite, ela me convidou também para fazer mestrado. Aí eu vim imediatamente para Belo Horizonte e fiz mestrado aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, onde meu pai, inclusive, era professor, né, na época. Pois é, mas nesse momento que você vai estudar no Rio, recebe o convite da Uzi Minas, os seus pais moravam onde nesse momento? Você morava já sozinho? Não, meu pai morava aqui em Belo Horizonte, minha mãe morava em Valença, no estado do Rio. Ok. Tá? Meus pais eram divorciados. Tá? Na época ainda não eram divorciados, eram desquitados, né? O divórcio veio depois, em 78, né? E essa era uma das razões da gente morar no Rio, né? E então eu vim para Ipatinga, né? Fiquei mais longe da minha mãe, mais perto do meu pai, né? Seu pai morava em Belo Horizonte. Morava em Belo Horizonte. Só que no primeiro ano eu morei, inclusive, com ele, né? Porque eu estava fazendo as cadeiras de mestrado aqui em Belo Horizonte, né? Então eu pude morar 1 ano com ele, né? Foi um período muito gostoso, né? Chegou ali, acabou de se formar, conseguiu o primeiro emprego na Uzi Minas. Na Uzi Minas. Primeiro e único, Gustavo. Primeiro e único, impressionante. Chegou lá, como é que foi esse primeiro momento dentro da Uzi Minas? Quais foram as suas funções nessas primeiras etapas da Uzi Minas? Eu entrei na Uzi Minas no Centro de Pesquisa. O Centro de Pesquisa, inclusive, ano passado completou 50 anos. Então, que foi por onde você entrou? Foi a minha primeira posição, foi no Centro de Pesquisas. Tá? E como engenheiro pesquisador, eu vim para Belo Horizonte fazer o mestrado, que fazia parte da carreira de engenheiro pesquisador. E foi a minha primeira das 13 posições que eu ocupei na Uzi Minas. Essa é a minha 13ª posição. Tá? Então, eu comecei minha carreira como engenheiro pesquisador. Tá? Depois, eu fui para a área de qualidade.
E ocupei diversas posições na usina. Eu morei em Ipatinga 20 anos, Gustavo. 20 ótimos anos. Ipatinga naquela época era muito diferente do que é hoje. Tá? Hoje é uma belíssima cidade. Naquela época estava... Engenheiro, pesquisador, você tinha quantos anos mais ou menos? Tinha 22. E hoje? 68. Ok. Esse percurso inteiro dentro da Usiminas, iniciando como engenheiro pesquisador. Isso. E a partir daí, quais foram as funções que você mais reconhece que te formaram? Olha, eu tive essa primeira atuação no centro de pesquisa, depois eu atuei na área de qualidade, nas unidades industriais, na aciaria, na laminação de placa, depois eu atuei também na área de qualidade de uma maneira mais ampla na empresa. Teve um momento que eu voltei ao centro de pesquisa, Gustavo. Quando a empresa foi privatizada, tá, eu fui convidado para chefiar o centro de pesquisa. Então eu voltei ao centro de pesquisa, tá, fiquei lá 2 anos, fizemos lá um trabalho muito importante, né? Isso 20 anos depois, mais ou menos, praticamente, é isso? Quase que 20 anos depois, 15 anos depois. Ok. Tá? E depois eu ocupei uma posição que era de superintendente geral da parte técnica, né? A usina, naquela época, se dividia em duas posições, tá? Você tinha uma parte de produção, que eram os departamentos de produção, e tinha uma parte de departamentos técnicos. O que era o departamento técnico? Era o próprio centro de pesquisa, planejamento da produção, engenharia industrial, toda a área de qualidade, enfim, tinha uma série de áreas, né? Ela era dividida, eu cuidava da parte técnica e tinha um outro superintendente que cuidava da produção. Tá? E nós reportávamos ao... Hoje seria vice-presidente industrial. A gente reportava direto ao vice-presidente industrial, que na época era diretor industrial. Porque as nomenclaturas mudam com o tempo. Mas foram 20 anos muito ricos. 20 anos, Gustavo, que me marcaram muito. Eu te digo o seguinte, nesses 20 anos, eu fui todos os dias na Usiminas, na área industrial. Todos os dias. É claro que sábado e domingo eu ficava lá 1 hora, 2 horas. Isso, né? Mas foi todos tipo os dias. De 22 anos de idade até os 45? Até os 40, exato. Até os 40, é isso? Até os 42, né? 43, né? De 22 até os 42, 43. Esses foram os períodos de maior troca de funções? Esses momentos iniciais? Que deve ter sido quando você estava reconhecendo as funções, entendendo o que estava se passando. Em média, né, eu tenho mais de 45 anos de empresa. Tá? Tendo ocupado 13 posições, dá mais ou menos 3 anos e meio por posição. Né? E foi mais ou menos isso que aconteceu? Foi mais ou menos isso. Tem algumas posições, por exemplo, centro de pesquisa. Quando eu chefiei, fiquei 2 anos. Tá? Algumas posições fiquei mais de 4, outras fiquei menos de 4. Né? Porque a pessoa... Foi uma experiência gratificante, porque isso aí, Gustavo, teve uma época que se valorizava muito o profissional que trabalhava em várias empresas. Tá? Eu trabalhei em uma empresa, mas eu tive experiência industrial, comercial, financeira, tive todas as experiências que um outro profissional teve que trabalhar em 10 empresas para adquirir a experiência. Usiminas é uma escola, né? Usiminas é algo excepcional, né? Eu fico escutando você falando com a empolgação que é a mesma, certamente, que você entrou lá atrás, 40 anos atrás, e você carrega essa empolgação e essa energia de maneira muito clara. Eu fico imaginando a pessoa que está nos vendo ali, o cara que parou ali na TV agora e está observando essa entrevista minha com o presidente da Usiminas. A Usiminas é uma referência de tudo que há de mais qualificado em desenvolvimento econômico no nosso estado. A pessoa para ali e começa a ver a sua história. Começou há 41, 42 anos na empresa. Há mais de 45. Há mais de 45 anos. Eu tenho 68 anos de estrada, Gustavo. E 45 de Usiminas. De Usiminas, E nesse período aí, a pessoa fica olhando ali, pô, o presidente hoje e tal. Mas como foi, vamos falar, como foram várias as etapas? Você acabou de citar aí, 13 degraus diferentes, até chegar a um ponto que não é um ponto que todo mundo consegue chegar. Não é um ponto que todas as pessoas que têm competência, inclusive, conseguem chegar. Então, querendo ou não, essa trajetória sua é uma trajetória muito rica de processos, de etapas que você foi conquistando e chegando até o ponto máximo da empresa. Nesse período de formação do Sérgio, de formação do executivo do Sérgio, onde é que você enxerga que realmente fez diferença
os ensinamentos que você teve lá na sua casa, do seu pai, na formação como Sérgio humano. Onde que você teve que usar essas habilidades, esses conhecimentos, essas essências que você trouxe da sua formação como filho, como cidadão e o que mais for? O que que você realmente percebeu de muito diferente nesse processo? Ô, Gustavo, a minha vida, e você colocou muito bem, a base da nossa vida é a família, é aquilo que a gente aprende com nossos pais. E na convivência com tios, irmãos e etc. A minha formação universitária também foi extremamente importante. Não só a graduação, mas o mestrado também. Agora, nessas 13 posições que eu ocupei, todas elas representaram um desafio para mim. Tá? E em cada uma delas eu procurei aprender o máximo e agregar o máximo, gerar o máximo de valor para a empresa em cada uma dessas posições. Essa foi sempre a tônica da minha vida, né? Gustavo, a minha rotina de trabalho é no mínimo 12 horas por dia. Mas uma coisa que me ajudou muito na vida é o seguinte: de segunda às 6 horas da manhã até sexta-feira às 6 horas da tarde, prioridade é Usiminas. Tá? De sexta-feira às 6 horas da tarde, a prioridade é a minha família, a minha vida pessoal, que não quer dizer que eu não trabalho também fim de semana, mas é questão da prioridade. Uma coisa que me ajudou muito, Gustavo, eu estou focado sempre onde estou. Eu estou aqui agora com você, nós estamos batendo esse papo tão gostoso, estou 100% aqui. Tá? Então, o foco é muito importante. Eu não olho o telefone em reunião. Tá? E se eu estou com você, você nunca me viu pegar telefone. O telefone toca, então você também não sabe que toca, porque só as minhas pernas é que sabem que toca. Se alguém vier alguma perna minha tremendo em algum momento, é porque o telefone está tocando. Mas então, isso é foco. E todas as posições agregaram. Se você quiser sintetizar, eu tive 20 anos de experiência industrial, 20 anos de experiência comercial. Em ambas essas posições, tive uma interface com a área financeira e com todas as outras áreas da empresa muito grande, né? Porque na área industrial você tem um foco muito grande em termos financeiros, que é o custo. Que o custo é importante, você trabalha permanente para reduzir o custo. Na área comercial já é outro foco, você trabalha para gerar o máximo de receita, né? E tudo isso você interage com Eu acho que foi muito rica toda a minha vida na Usiminas, né? Gustavo, eu me sinto plenamente realizado como profissional e como ser humano, tá? E aí equilibrando a vida profissional e a vida pessoal. São coisas diferentes. Uma coisa é vida profissional, outra coisa é vida pessoal. Elas têm que caminhar juntas. E a fórmula que eu usei foi essa: priorizo durante 5 dias na semana uma e durante 2 dias outra, né? Nós vamos chegar no momento atual. No próximo bloco, nós temos mais alguns minutinhos nesse primeiro bloco aqui, que eu queria entrar ainda mais nessa história da formação e de como que você se transformou no Sérgio de hoje. Então, nós falamos ali sobre a questão da família, sobre a questão da formação que você teve ali nos primeiros momentos. Como é que foi a questão, vamos falar, do conhecimento que você precisou buscar em outras esferas? Onde é que você identifica que teve algum tipo de reforço de conhecimento do setor que você estava atuando, praticando? Onde é que você teve outras noções além do que você já tinha nas viagens, não sei, para o Japão, para buscar conhecimento? Eu queria que você falasse como é que você se tornou esse executivo que é, com esses conhecimentos, com essas práticas. A influência da cultura, por exemplo, japonesa, te trouxe isso também? Isso é uma curiosidade. A Usiminas é uma empresa que tem muito de Japão na essência dela, desde a formação, e entendo que a cultura também deve ter vários laços, vários traços da cultura japonesa, por exemplo. Gustavo, a cultura de qualidade da Usiminas, que é muito forte, ela foi influenciada pela cultura japonesa. Tá? Isso aí desde os anos 60, desde a nossa entrada em operação. Nesses 60 anos de história da Usiminas, de vida da Usiminas, né, eu lá estou há 45 anos. Tá? Então eu conheço a história da Usiminas por ter vivido. E os outros 15 anos que eu não vivi me contaram, e quem contou viveu. Tá? Então, no aspecto de desafios, de busca de conhecimento, né,
Eu sempre busquei adquirir o máximo de conhecimento. Tá? E dessas 13 posições, muitas delas eu assumi e não tinha o conhecimento que eu precisava. Tá? Por um lado, a Usiminas sempre deu muito suporte em termos de cursos e de treinamentos. Por exemplo, eu fui 3 vezes ao Japão. O Japão já fui mais de 35 vezes, mas 3 dessas 35 foram treinamentos técnicos. Então eu lá fiquei cada uma dessas vezes, 2 a 3 meses, focado em treinamento técnico. Tá? Agora, como é que seria um treinamento técnico no Japão durante 3 meses? Não, eu vou te contar. O primeiro, que o segundo e o terceiro foram iguais. No primeiro nós ficamos 3 meses, ficamos em 4 usinas, então ficamos, digamos, 3 semanas em cada usina. Tá? 4 ótimas usinas da Nippon. Tá? E você ficava o tempo todo com profissionais japoneses, tá? Dividindo o tempo direto na operação, vendo o aço ser produzido em suas diversas etapas, e outra metade do tempo discutindo, em salas de reunião, discutindo os aspectos técnicos. Né? Então isso aí trouxe uma formação muito sólida, né? Porque os livros são muito importantes, eu adoro livros, tá? E tenho uma biblioteca com mais de 3.000 livros. Né? Mas não bastam os livros. A vivência na área técnica, a vivência industrial, e mesmo quando eu estava no centro de pesquisa, eu ficava num escritório do centro de pesquisa na área industrial, na Cearia, né? E ia na área de produção todos os dias. Né? Isso traz uma experiência que é muito importante. Tá? Então, eu procurei aproveitar cada uma das minhas 13 posições e adquirir não só o conhecimento teórico, mas principalmente o conhecimento prático. Né? 35 vezes visitando o Japão não é uma coisa pouca, né? É muito, muita troca de conhecimento, é muita viagem, muita milha pelo espaço aéreo aí, buscando. E são viagens de mais de 40 horas, considerando a saída de casa até chegar no hotel, né? 2 dias de viagem, praticamente no mínimo. 2 dias, né? Não é brinquedo, não. Meu caro Sérgio, eu acho que a gente tem um primeiro bloco aí concluído. Nós vamos partir para o segundo bloco daqui a pouquinho. E agora já chegando na realidade atual das Usiminas, em relação à produção, ao que a empresa está fazendo nesse momento atual, como é que a gente pode esperar os próximos anos da Usiminas em Minas Gerais e no Brasil e na atuação dela como um todo. Daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos, a gente volta com o Sérgio Leite, presidente da Usiminas, aqui no Conexão Empresarial do canal Viver Brasil.